Deus nunca desampara a gente. Agora, não vamos querer dar ideia para Deus. Porque às vezes a gente faz um devocional, lê a Bíblia, coloca a vida da fé em prática, e você fala assim, é como se você estivesse falando para Deus, Deus, como eu já fiz tudo que é correto. Vou dar uma de Sara. Vou ajudar a Deus. Então agora vem aqui, deixa comigo agora, deixa eu te falar, Deus, como Deus vai me abençoar. Tá bom, Deus? O que a gente tem visto muito hoje, não sei se vai fugir do assunto, é que as pessoas estão buscando respostas para as perguntas delas. E elas não estão mais buscando em Deus para Deus mostrar qual que é o caminho. A gente tem um caminho traçado e se alguma coisa acontece na nossa vida que foge daquilo, a gente já fala, não, peraí, Deus, não foi isso que eu planejei. Vamos voltar para cá. Deixa eu te ajudar. Exatamente. E o que eu estava falando recentemente, né, com uma missionária amiga nossa, é que as pessoas estão deixando de olhar para Deus e olhar mais para o homem. Então a gente está buscando resposta no homem e deixando de escutar a voz de Deus. Isso é um perigo, né? Os ouvidos não estão mais sensíveis, né? Não estão mais sensíveis. E aquilo que ele falou no início, da questão do julgamento. Então, quando eu vejo uma pessoa, poxa, mas ele se diz um homem de Deus, um homem cheio de fé, que tinha uma vida tão próspera, de repente está acontecendo tudo isso, no mínimo ele está em pecado, ele está traindo a esposa, ele se desviou, os bastidores dele devem estar uma desgraça, porque olha como é que está a vida dessa pessoa. Claro. Então a gente julga a vida do outro pelo que a gente vê nas redes sociais. E aí essa impressão, né, que o mundo tem causado, e a gente tem visto hoje os padrões de família que as pessoas têm buscado e têm seguido o tempo todo, que olha, porque essa família é maravilhosa, esse é o exemplo que a internet mostra, as pessoas começam a achar que vivem uma vida sem graça, um casamento monótono, e né, como é que eu vou explicar para os meus filhos que aqui em casa é diferente, que aqui em casa tem regra, tem padrão? Exato. Né? Que aqui as coisas ainda não aconteceram e ele vai se sentir menos amado por Deus? Como é que fica? Exato. Não. Pelo amor de Deus. Né? Para um pouco e se encontre com você próprio. Porque se você ficar procurando esse vazio, preencher o vazio que está dentro de você através do que as telas oferecem hoje, ou que você escuta de promessas vazias, cara, o primeiro passo é você entender onde você está, quem você é, o que você quer. E a vida, desde quando as coisas são fáceis, desde quando as coisas são rápidas, do nada agora ficou tudo rápido, tudo fácil, tudo muito brilhante, tudo muito maravilhoso. Sabe? E é um vazio exatamente do tamanho de Deus. É nítido, né? Então. A pessoa encontrou Jesus, a pessoa se permitiu olhar um pouco mais para ela, para a casa dela, viver a vida dela, você já vê que resolve grande parte dos problemas. Sem dúvida. Certeza. E é simples, gente. Luzia, a gente não está falando do certo, do errado. Não deveria ser tão complicado a gente colocar em prática. Imagine, seu marido conversa com você todo dia. Ele deve ter vários interesses no que diz respeito a você. Cada interesse que ele tem, cada conversa que ele tem, cada tema que ele traz, ele fala com você de uma forma diferente. Mas a conversa começa como? Com um bom dia, com uma comunicação simples. Né? Vocês vão falar de trabalho, vocês vão falar da relação de vocês, vocês vão falar da vida dos filhos, vocês vão falar dos negócios de vocês. E aí com Deus tem que ser diferente? Com Deus eu tô aqui só. Que relação é essa? De onde vem isso? E às vezes as nossas orações, a gente precisa entender, porque o Senhor, ele ouve. Né? E ele tem o jeito dele de tratar, de realizar o propósito dele na nossa vida e de nos levar realmente pro nível que ele quer. Sim. Eu lembro quando eu me converti, cedo, eu morava em Taubaté, tinha o Caio pequeno. E a minha oração era para que o meu marido, eu achava lindo aquela família ir para a igreja, com a Bíblia. Eu falava, Jesus, me dê um marido crente, eu acho lindo, eu vejo as mulheres chegando na igreja. E a minha oração era o tempo todo. E meu marido, ele fazia estudo bíblico para confrontar o discipulador, porque ele sempre inteligente, e militar, então você pensa, né? Claro. Que é certo em tudo, então ele ia mudar a Bíblia ali. Hoje eu vou dificultar a vida desse... Eu vou dificultar. Então era bem isso. Então era aquela coisa e o meu desejo estava naquilo. E de repente eu engravido do meu segundo filho, quando nasce ele falece.
E foi nesse período de dor, da perca do Cassiano, né, do enterro, de todo aquele processo, que o Renato se converteu. Porque Deus falou com ele num texto de Davi, né, quando Davi enterra um menino. E ele, Deus falou com ele, falou, olha, o quanto o céu era de verdade e a importância que se um dia ele quisesse ter um encontro com o filho de novo, ele precisava entender e buscar pelo verdadeiro céu. E ali ele falou, não, eu preciso, se eu quiser ver meu filho, eu preciso estar bem com Jesus. Aí voltou em tudo que ele tinha estudado, ouviu minha esposa, mais ou menos assim, e ele se converteu ali. E quando nesse momento de conversão, que era para eu entender esse efeito, eu entrei numa revolta com Deus totalmente. A minha fala era assim, se fosse para o menino morrer, para o pai se converter, deixasse o pai para o inferno. E aí Deus veio falar comigo, falou, mas espera aí, você orou a vida inteira por um marido crente que buscasse com você. Aí eu te dei, então você queria, mas você queria do seu jeito. Sim. E deixa eu te falar uma coisa, Luzia, existe um propósito para todas as coisas. E o meu propósito nunca mudou. O problema das pessoas é que elas querem encontrar o propósito delas. O meu propósito está ali. Romanos 8, 28 vai dizer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. A humanidade fez isso aqui, o seu propósito, o seu propósito. O propósito não é seu. A humanidade tem o propósito é meu. E o meu propósito é a salvação da humanidade. E está aí o propósito que eu cumpri. O seu filho, os poucos dias dele, ele está na eternidade. Ele está na eternidade. A vida é uma trindade, nascer, viver, morrer. Nascer não temos escolha, já nascemos, morrer não temos escolha. A única escolha que nós temos é como nós vamos viver os nossos poucos dias até a morte. Sim. Porque o tempo de Deus, existe um tempo para todas as coisas. Os poucos dias dele, os poucos meses com você na sua barriga, foi suficiente para ele cumprir o propósito dele, que foi a salvação do Pai. O que você vai fazer com os seus poucos dias? Então, foi um tempo de muito aprendizado com Deus, onde nós entendemos, para a glória de Deus, hoje eu consigo falar disso sem dor, é uma saudade de esperança, como, né, de todas as pessoas que a gente perde, é algo onde eu aprendi tanto, né, com um serzinho tão pequeno, onde a gente aprende tanto, e onde a gente consegue olhar. Mas o momento da dor, quando você está ali dentro da dor, é muito difícil você entender que Deus permitiria aquilo para você alcançar alguma coisa. Você seria, no momento da dor, a gente renuncia à nossa vontade, à nossa oração, porque a gente acha que a gente não vai aguentar e não vai suportar. E aí foi onde você viveu tudo isso ali na prática. Então, eu imagino que o Guilherme, após essa minissérie, eu acho que o nível de entendimento, de reflexão das coisas de Deus, eu acho que das coisas do céu, eu acho que eu iria lá para aquela, né, você me corrige, eu estou falando do seu sentimento, quando a gente vai lá para Eclesiastes, né, de Salomão, que ele fala assim, porque quando a gente olha, a gente vê que tudo é vaidade, quando a gente se depara com uma situação dessa. Sem dúvida, concordo. Com certeza, mudou muito o nosso entendimento com muita coisa. A gente sempre volta para Jó e fala, meu Deus, todo mundo tem uma história de Jó, devido às proporções, mas cada um tem a sua. E a gente saber que a gente tem que confiar 100% em Deus e deixar a nossa vontade, a nossa vaidade de lado, é difícil, né? Mas a gente aprende muito, é muito forte. É porque a gente fala assim, que cada um tem um limiar de dor, né? No ditado de um bom mineiro, né? Deus não dá a carga maior que o burro. Né? E aí quando a gente vem, né, quando a gente vem para a saúde, quando a gente vem, né, para o lado mais intelectual, é isso, né? O nível de limiar da dor. Então, eu acredito que Deus, ele permite situações, ele é igual a gente, né? Você tem 2 filhos, você sabe o que um suporta, o que um não suporta. Criado pelos mesmos pais, dentro da mesma casa, mas completamente você diferente. sabe que as responsabilidades, cada um vai seguir, tem uma personalidade diferente. Então, eu acho que quando Deus, ele olha, então, acho que por isso que tem pessoas que vão passar por situações que você fala, meu Deus, eu não suportaria. Eu vejo Deus falando assim, você não suportaria mesmo, por isso que está com ele. Sim. Né? Por isso que está com ele, essa graça. E a gente tem visto, Bia, muitos casos aí trazendo, né, agora para o mundo artístico, você que tem um esposo que é ator, que é cristão, o quanto nós temos visto esse mundo, essas pessoas adoecidas mentalmente. Né, que não conseguem lidar e que tem muita dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda, porque um nível de exposição muito alto, e o que vão pensar de mim, né? E se deixam de me contratar, se deixam de me convidar, se deixam de me seguir.
Qual que é a sua visão hoje como psicóloga em relação a isso? Olha, eu acho que as pessoas estão dependendo muito dos outros, né? É o que eu trago a nossa vida, que nem o Gui, ele decidiu que não queria depender de uma emissora estar contratando, então ele decidiu investir em outras áreas da vida dele, como empreendedor, mentor. Então, mas a gente vê que no mundo artístico as pessoas têm esse problema realmente de tentar se encaixar em todos os meios para ver se tem essa oportunidade. E às vezes fica uma sensação de desespero das pessoas. Você vê que as pessoas estão desesperadas, precisando se vender de alguma maneira, se colocar em situações constrangedoras, indelicadas, às vezes para tentar pegar um papel ou não. Então a gente vê que isso é um problema realmente. E qual que foi o que levou vocês a se mudarem do Brasil? Bem, eu